Hello, hello! Como é que vocês estão, senhores? Eu sou o Templário Negro, para quem não me conhece, e estou aqui para finalmente a crítica de Lords of the Fallen. Como é um jogo que tem os Templários das Trevas, Dark Templars, né? Dark Crusades, os Cruzados Sombrios, e eu sou o Templário Negro, tenho que me vestir a caráter, com a barba bagual, barbaridade, tchê. Ainda bem que eu vi, ó, com a Miriam aqui, rapaz. Pra quem não viu, tem vídeo no canal da Miriam, tá? Minha espadinha, top, não tá muito afiada, mas a ponta tá cortando que, meu amigo, rapaz do céu. Então, estamos aqui, senhores, para mais um vídeo, certo? Peço perdão aí pela louça que eu não sequei ali atrás. E estamos aqui para mais um, correto? Só uma coisa, essa espada aqui dá trabalho de cuidar, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é uma espada real, metal, tá? Isso aqui é minha, não vou falar quem fez, porque quem fez atrasou demais e não vai receber propaganda também, porque não cumpriu com os prazos, certo? Mas beleza. Então, voltando aqui, senhores. Então, estamos aqui para mais um vídeo desse lindo, maravilhoso jogo. E, cara, esse jogo aqui me dá um misto de emoções, certo? Vamos deixar rolando a minha própria gameplay aqui no fundo e vamos nessa. Senhores, é o seguinte: Lords of the Fallen. Que jogo! Que jogo interessante. Ah, e até para mostrar para vocês, isso aqui é interessantinho para lhe mostrar, ok? Ó, já tá aqui, ó, aqui, ó. Legal que ele já puxa já, ó. Ó o que temos aqui. Olha, cadê? Tira a propaganda aqui. Ó, para mostrar para vocês já. 76 horas de jogo, tá? Puxando aqui pelo Exofase, ok? 76 horas jogadas. Todos os troféus conquistados e todos na marra, na brutalidade, certo? Tirando um drop que eu pedi para o meu, porque eu esqueci de pegar com o mercador para poupar tempo, mas eu podia ter pego novamente, sem nenhum problema. E um escudo, acho que um escudo, que bugou em alguma quest que eu não comprei. Porque o jogo tem bugs, eu vou falar sobre bugs mais tarde, ok? Mas aqui, até lá eu expliquei que faltou uma conquista de. Tem a platina, mas faltou uma conquista de DLC. Aí vai pra baixo aqui tem nosso Demon Souls aqui platinado. Tá, tem aqui o Bloodborne platinado, tem o Elden Ring platinado, Dark Souls 2, Dark Souls 3, ó, o 2 aqui. Tá? Temos tudo aqui, temos o Rainbow Six do Xbox platinado. Aqui a gente tem de tudo, rapaziada. Tá? Vou só mostrando pra vocês aqui que eu tenho aqui essa maravilhosa platina com, tá? Iron Man e cura murcha. Já vou falar sobre esse modificador. Não foi fácil fazer isso. Ok? Vamos deixar rolando a gameplayzinha de fundo novamente. Ok, senhores? Vamos lá. Para começar, estamos aqui no começo do vídeo aqui, aos 4 minutos. Eu já vou dar minha nota pro jogo agora. Eu vou começar com a nota do jogo, mandando ver. Cara, esse jogo tem um probleminha na história que me impede de dar nota 100 junto dos bugs, que é complicado. Só que ao mesmo tempo, ele me agrada muito. Ele tem um sistema revolucionário, ele tem uma gameplay fluida, bosses muito interessantes, uma lore da hora. Então, complicado, perdão. Mas já darei a nota para o jogo e é 95 de 100. Eu tirei 5 pontinhos da nota por alguns motivos que eu vou explicar ao decorrer do vídeo, ok? Então vamos por partes, certo? Começando pelo lore do jogo. A lore do jogo eu vou lançar um vídeo à parte. No Brasil, não tem muitas pessoas que entendem da lore. Tem pouquíssimos vídeos sobre. E os vídeos que tem são muito rasos. Eu fiz uma pesquisa extensa usando o chat GPT, pedindo detalhe por detalhe, pedindo fontes, pedindo tudo que o chat podia me dar. Todos os lugares que ele podia, canalizando informação para mim, mais informação que eu consegui do jogo, mais discussões que eu tive com amigos meus que jogaram o jogo, inclusive um salve para o Lorde Gabriel, né? Gabriel terceiro, grande amigo meu, que me ajudou nessa jornada do jogo. O Zinx também, que recentemente entrou no canal. Agradeço a esses dois, foi incrível a ajuda de vocês, beleza? E o Nomad também, que me ajudou no Iron Man.
Ele que fez eu conquistar o troféu do Ironman em 3 horas e 38, que inclusive é um recorde nacional. Não tem outra pessoa que streamou isso, que fez em live um recorde de Ironman, cura murcha e quantidade de inimigos maior, né, com os modificadores. Então eu agradeço ao Nômade, ao Gabriel e a Uzinx, ok? Muito obrigado vocês aí por colaborar aí com essa conquista nossa aí. E a 72 conquista, principalmente o Gabriel, Gabriel aí, nosso subchefe do canal aí, subchefe do servidor Discord, foi de grande contribuição. Sem ele eu não teria conseguido com tanta facilidade essas conquistas, ok? Eu joguei o jogo inteiro em co-op, tirando as boss fights que ele ficou só assistindo e eu fiquei só matando o boss na pancada, tá? Então vale dizer isso, que é importante, certo? Ele só acompanhou e deixou que eu matasse os boss. Alguns boss ele desconectou pra poder matar o boss sozinho. O próprio General Engstrom, que está aí no vídeo, que é o terceiro boss mais legal, incrível que eu derrotei, está aqui. Então, voltando para o que eu estava falando da história, eu gastei muito tempo pesquisando e vou trazer um breve resumo aqui, mas vai ter um vídeo específico para vocês, ok? Qual que é a história do jogo? Ela, primeiramente, no que ela é inspirada? Ela é inspirada em catolicismo, cristianismo católico, e espiritismo, que não é cristão, tá? Tem uma mistura dos dois. Por quê? O jogo é dividido em três entidades, três deuses, por assim dizer. O deus da luz, o deus do inferno, da corrupção, né, das trevas, e a mãe pútrida, né? Que é uma anterior aos deuses, né? Anterior aos deuses, e ela é basicamente um meio termo. Ela representa basicamente a degradação. Ela tem o objetivo do fim de tudo, certo? E o que eu posso trazer disso, né? O Adir, obviamente, o Adir, que é o deus do mal, é inspirado no diabo, e Horus, que é o deus bom, é inspirada em Deus, o cristão. A mãe pútrida já é mais inspirada em algo espírita, né? Um deus espírita. Muito do espiritismo, muito mesmo do espiritismo, da cultura espírita, até da cultura japonesas, tem muito algo, coisas parecidas com a mãe pútrida, que é uma entidade que deseja reiniciar as coisas e consumir tudo. Basicamente, essa entidade tem o objetivo de consumir tudo, almas e tudo mais. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque o jogo tem três planos: um plano material, o umbral e a morte, né? No caso, chama-se de Axion, que é o mundo normal, e umbral, dividido entre os dois. Mas tem a própria morte, né? Que você morre e acabou, né? Mas o mundo não tem especificamente uma dimensão inferno, pelo menos não mostrada no jogo, mas tem Umbral e Axon. Axon, o mundo normal, Umbral, o mundo entre mundos, o mundo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. É uma espécie de purgatório, né, para as pessoas, ok? Então tem. E eles têm uma inspiração muito grande em Doom, porque Doom, se você não sabe, o Doom, o deus do jogo Doom, é a mesma coisa que o Adir aqui. Na vida real, a história real e verdadeira, é Deus criou os anjos e um dos anjos, por inveja, cobiça, ganância, luxúria e todos os pecados capitais, todos os pecados possíveis, corrompido pela escuridão dentro dele, né? E é isso, não se sabe como que isso ocorreu exatamente, isso não é específico nem em Bíblia, nem em revelação, nem em nada do tipo, só se tem especulações sobre, né? Mas o fato é que essa pessoa chamada Lúcifer se rebelou contra Deus, né? E tenta corromper a humanidade, que é uma criação divina. O diabo também não criou os demônios são anjos caídos que foram com ele, são pessoas que se rebelaram junto com ele, outros corrompidos pela escuridão. Isso é história bíblica, história cristã, tradicional e verdadeira. Correto? Do que aconteceu na vida real. No jogo, tanto que no Lords of the Fallen quanto no Doom, é diferente. O Lords of the Fallen, primeiramente, ele faz. E assim como o Doom, ele inverte esses papéis. Aqui no Lords of the Fallen, quem criou a humanidade e criou as paradas não foi o Deus da luz, o Horus, no caso aqui, foi o Adir. O Adir criou a humanidade. Mas ele criou a humanidade e quis corromper ela, quis subjugar a humanidade às vontades do próprio Adir. Enquanto Horus quis purificar a humanidade, né? Com atos de purificação, de devoção a ele.
Então, ele se rebelou, junto com ele, vários outros se rebelaram para trazer a luz, e isso inclui a juíza clerical, que é uma personagem muito importante do jogo, e eu vou falar sobre ela depois, tá? Porque tem relação com o final, e tem gente que teoriza que ela no jogo simboliza como se fosse Jesus, mas eu acho isso por si só uma blasfêmia comparar, porque não se faz isso, tá? Não se compara nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, com esse tipo de coisa e não, eu acho ridículo. Se for isso, eu acho ridículo, mas não tem nada que eu tenha em conta. Vou eu pesquisar mais a fundo, mas não se tem algo concreto. Possível, talvez eu traga na história se eu encontrar alguma nota do desenvolvedor, tá? É, então, basicamente, isso. Então, se criou essas duas facções, e a mãe Pútrida, que é anterior aos deuses, que é inclusive a senhora do Umbral, a dona do Umbral, que é esse plano entre os vivos e os mortos, né? Que é um plano também que corrompe, também já estava presente no mundo. Horus e seus seguidores conseguiram selar Adir, né? Conseguiram tancar, afiar ele no inferno, né? Na dimensão do inferno. Só que a Dir conseguiu antes disso ter criado os Rogar. Rogar é uma raça demoníaca, né? Basicamente os demônios. São pessoas, são criaturas bestiais, com chifres, corrompidas, com vários braços, com corpos distorcidos. Essa é a espécie dos Rogars. Inclui rouba-pele, devastadores, tormentadores, não, devastadores, entre outros bichos, tá? Que são corrompidos pela entidade que são demoníacas, né? Corrompidos não, né? E tem também criaturas do Umbral, que daí são criadas pelo Umbral, que guardam esse plano do Umbral e tem o objetivo de guardar esse plano e consumir almas que estão pelo Umbral, ou que estão transitando ali pelo Umbral, tá? Esse é o objetivo dessas entidades, é consumir. Isso inclui os morceguinhos e tudo mais. Outra coisa importante do jogo é que existe a corrupção, que é a corrupção do Umbral e a corrupção de Adir. Ambas corrompem pro mal. Corrompem, tiram a razão das pessoas, tá? A própria o Horus também, né? A própria devoção a Horus também, ela cega um pouco, né? Que seria um pouco da devoção cega. Essa que tá na tela, por exemplo, a abadesa Úrsula, ela é uma seguidora de Horus e foi corrompida pela cegueira a Horus. Tanto que aí você pode ver, ela tá usando uma radiância misturada com inferno. Radiância são magias sacras, né, sagradas do jogo, do Horus, de luz, enquanto Inferno tem mais relação com Adir, com magias profanas, né? Então, essa basicamente é a Abadesa Úrsula. O que que ocorre então? Tá? Então, essa é basicamente a história. E você, o protagonista do jogo, tá? Eu vou resumir bastante para não ter muita coisa. O protagonista do jogo, ele vira um cruzado das trevas, ou cruzados. Que são os cruzados das trevas? Os cruzados das trevas, liderados pelo que a gente chama de padre no jogo ali, né? Ele. O que existiu as sentinelas sagradas, lembra da galera que tava com Horus e traiu a Dir? Essa galera que se voltou contra a Dir para libertar a humanidade, trazer luz e purificação, fez, né, constituiu alguns deles as sentinelas sagradas através da juíza clerical, que era uma ex-sacerdotisa de Adir, certo? Que foi trazida para o lado de Horus, e Horus, que era extremamente poderoso, né? A juíza clerical, que era extremamente poderosa, né? Teve uma grande utilidade para Horus, que utilizou ela daí como chefe dos Sentinelas Sagrados. Só que as Sentinelas Sagradas foram corrompidas, tanto a vida clerical, quanto basicamente todos os membros das Sentinelas Sagradas, né, que ficavam amando ali da vida clerical, a Abadesa Úrsula é uma delas, inclusive, foram corrompidas pela energia do Adir ou pela energia do Umbral. Seja qual for das energias que corrompeu, lembrando que a energia do Umbral corrompe e transforma pessoas mais próximas da aparência do Umbral, e a energia do Adir corrompe as pessoas por uma aparência mais demoníaca, mais relacionada aos feitiços do inferno, enquanto tem também os feitiços do umbral, que são feitiços mais relacionados a quem é corrompido pelo umbral, tá? Lembrando que são as três facções do jogo, que é a facção de Horus, facção de Adir e facção da Mãe Pútrida. Ou no caso, né, da luz, das trevas e do umbral. Ok? Isso tudo tem muita base claro, cristianismo, né, que é Horus e Adir, né, por mais que eu não goste dessa troca de papéis, e mais tarde eu falo sobre, né, da origem, né,
na verdade, o anjo caído ser Deus, o que é completamente blasfemo. Eu acho horrível isso, né? Que Deus perdoe só de eu ter mencionado esse tipo de coisa, que eu não acredito de forma alguma. Acho horrível esse tipo de coisa, não gostei dessa troca de papel. Mas eu vou ignorar por enquanto, e inclusive foi um dos motivos de eu tirar essa nota, mas depois chego lá. As sentinelas sagradas fizeram o quê? Elas falharam, né? E aí foi necessário que outros servos de Horus fizessem como último recurso constituir uma nova ordem, que é a ordem dos Dark Crusaders. Os Dark Crusaders, o que eles fazem? Eles, ao contrário dos sentinelas sagrados, que só usavam coisas sagradas, os sentinelas, eles só querem assim, eu preciso cumprir meu objetivo, purificar o mundo, trazer o mundo para perto de Horus, certo? Mesmo que eu tenha que usar de elementos profanos, hereges, blasfemos, não importa. Se eu conseguir usar isso de forma controlada e trazer as pessoas para o meu lado, que no caso o lema deles é andar nas trevas para trazer a luz, né? Que é o lema dos Cruzados das Trevas, né? Que inclusive eu acho um tema muito bonito, eu até levo um pouco pra mim, né? Você andar pelas trevas, mas sendo luz nas trevas, você estar nas trevas sendo luz, né? Que é muito dos cristãos hoje em dia, né? Você está num mundo cercado de trevas, mas a luz dentro de você, Deus dentro de você, ilumina tudo. Mas no caso deles é mais no sentido literal, de você usar coisas do mundo para você conquistar objetivos sacros, por assim dizer. E você que que tá nesse jogo é a nova Sentinela, o novo Dark Crusader recrutado pelo pastor. Mas o seu personagem tem uma coisa especial, que eu já vou contar agora como spoiler. O seu personagem, ele é parte da alma dele é uma reencarnação da alma do personagem do primeiro jogo, Harkin, se não me engano o nome dele, tá? Você em parte é uma reencarnação de Hark. Parte da sua alma pertence, que é esse aí, ó, que é o Vegeta de Ferro, que é o protagonista do primeiro jogo, que foi corrompido, que o final verdadeiro foi, que é provavelmente o final de Adir do primeiro jogo, é o verdadeiro, e parte da alma dele tá dentro de você, certo? Por isso que você é o protagonista desse jogo e tem essa conexão. E você joga o jogo, e aí você tem três objetivos finais no jogo. Você pode fazer o final de Adir, que é virar um dos seus lords, né? Um dos seus cavaleiros do Apocalipse, né? Um monstro corrompido pelo demônio. O final de Horus, que você purifica todos os bastiões novamente e sela e se sacrifica selando para sempre Adir, né? Trazendo uma era de luz para o mundo. Ou você pode fazer o final da Mãe Pútrida, né? Que é você matando alguns NPCs. E nesse final da Mãe Pútrida é, você basicamente o mundo é engolido pelo umbral e um novo universo nasce a partir disso, né? A Mãe Pútrida consegue, a partir de você e dos seus sacrifícios, engolir o mundo atual, criando um mundo novo, um novo universo. De qualquer forma, são dois finais ruins. O próprio do Umbral, que era para ser mais neutro, também é um final muito ruim. Então, tanto do ruim, o do Adir, quanto o do Umbral são dois finais ruins. O único final bom é o final de Horus, onde tudo dá certo e você se sacrifica por um bem maior para salvar a humanidade da ameaça de Adir, dos Rogars e da corrupção do Adir. Por mais que nesse final o Umbral não muda nada, então vai continuar pessoas sendo corrompidas pelo Umbral. Você terminou com uma das facções, mas o Horus ainda vai ter o Umbral como adversário. Tá? Vale dizer que o Horus, a lanterna, que é a mecânica do jogo, a origem dela é a seguinte: existiu uma raça que cultuava a Mãe Pútrida, que são os Nohulu. Nohulu, Nohulu, Nohulu. Esses Nohulu, não lembro o nome agora, mas vai ter no vídeo de história certinho, que eu vou fazer bem mais bonitinho. Eles foram eliminados, sobrou um deles, que é o Molyu, que criou essa lanterna, né, por meio que forçado pelos Dark Crusaders, e essa lanterna, que é um elemento herege, foi autorizada por Horus a ser usada pelos Dark Crusaders como último recurso, porque não tinha opção, né? Porque eles precisavam dessa lanterna, porque se não usasse essa lanterna, tava muito difícil lutar contra as forças de Adir, e usar esse elemento herege do Umbral era a única forma de derrotar a Dir. Por mais que a maioria dos que usam a lanterna são corrompidos por ela. Seja o Isaac, que é o anterior a você, que é o inclusive que tá a roupa do personagem aí é a roupa do Isaac, certo?
Então, ou a Dervla, que era uma cavaleira juramentada, e uma dos boss do jogo, que também usou a lanterna e foi corrompida pelo Umbral. Então todo mundo que usa essa lanterna do Umbral começa a lentamente ser corrompido. Assim como os que ficam perto dos bastiões, que começaram a se, que prendem a Dir e começaram a se corromper, porque os bastiões eles se corromperam sozinhos, tá? Você tem duas opções no jogo, né? Você pode corromper o bastião, ou você pode corromper mais ainda o bastião e libertar a Dir, ou você pode que são os dois finais, né? Você pode só libertar a Dir. Você pode. Ah, e tem mais um final ali junto do Adir, que é você corromper de vez a juíza clerical e fazer a juíza clerical, né? Se transformar de vez, né? A juíza clerical, que é uma entidade pura, uma sacerdotisa muito pura, virar ali de vez, né? A encarnação de Adir, né? Então, tem isso no jogo. E a lanterna, como elemento profano, você é o único personagem que consegue tancar essa corrupção. É outro personagem, que é o Harkin atual, né? Não tem o nome do personagem, mas por ele ter sido parte da alma do Harkin original, ele também é o Harkin, o novo Harkin, né? Ou pode chamar apenas de portador da lanterna, porta-lanterna, né? E tem um inimigo do jogo, um boss recorrente, que é o Ceifaluz, que vai ficar tentando roubar tua lanterna. Você pode matar ele no início do jogo, você pode matar ele no final do jogo, que é muito legal você ter a sua opção de matar. Se você conseguir matar ele agora, ótimo. Se você conseguir matar ele depois, melhor, porque daí você pode fazer quests. É bem legal essa aí. A Júlia Clerical que vai aparecer agora pra vocês, tá? Então, basicamente é isso da história do jogo. A história é bem interessante, bem completa, bem complexa, bem legal. Por mais que eu não goste de alguns elementos meio blasfemos que eles colocaram no meio, que não precisava ter tido. Eu entendo que é mais que é inspiração, que é só referência, mas eu acho que isso empobrece um pouco o jogo. Eu acho que isso. Não empobrece o jogo, mas eu acho que isso. Se tem público, é um público mais cristão, porque tem muita referência cristão, tem cruzes, assim como eu uso várias cruzes, tem, é, tem elementos cristãos, elementos sacros de todo tipo. Então, eu acredito que você colocar isso é meio um tiro no pé, não era necessário fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu utilizo também de muitos elementos cristãos. Sou cristão, mais ali ortodoxo, e, né, praticamente ortodoxo já, né? Logo, tal, quem sabe, né? Quando fizer a catequese, né? Se for da vontade de Deus, ele fazer. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Então a história tem esses probleminhas, tá? Indo pro próximo ponto do vídeo é gameplay. A gameplay é muito boa, muito boa. O sistema de você ficar mudando do umbral pro mundo, do mundo real, do mundo do Axiom, do mundo normal, pro Umbral é maravilhoso, porque o jogo ele renderiza ao mesmo tempo tanto o Umbral quanto o Axiom, e são dois mundos completamente diferentes. Porque os mobs que estão no mundo normal, eles aparecem no Umbral também. Só que o Umbral tem muitos outros inimigos que não aparecem no mundo normal e que eles estão invisíveis a você, porque eles são meio que espíritos, né? Então o Umbral é um mundo espiritual. E você usando a lanterna, você consegue adentrar esse mundo espiritual e enfrentar e enfrentar esses espíritos, matar esses espíritos, né? Tanto os mortos-vivos como espíritos, né? Almas penadas, de todo tipo ali, né? Então é bem um purgatório espiritual ali, você com a lanterna consegue adentrar este mundo espiritual. E o mundo renderiza isso ao mesmo tempo. Então você consegue entrar lá e matar os bichos. Existe boss que você só consegue ver e enfrentar estando no umbral, tá? Se não me engano, o Isaac é um deles, que se revive o Isaac estando no modo umbral. O cabeça de batata lá que vira inimigo depois também você consegue enfrentar no Umbral. Então, tem essa mecânica no Umbral é muito massa. Tem que ficar entrando e saindo do Umbral, dependendo do lugar, senão você não consegue passar. Porque tem lugar que você só passa se estiver fora do Umbral. Tem lugar que você só passa se você tiver um Umbral. Então tem esse revezamento, tá? Peço perdão pela minha alergia, que eu tô com muita alergia, tá? Não vai ter corte esse vídeo, não, tá? Eu vou mandar direto, beleza? Eu espero. Talvez eu faça só um cortezinho no início, aquele bem pontual. Então você tem essa mecânica que você precisa passar por alguns lugares do Umbral e é bem divertido. Você tem que sair do Umbral aqui, volta no Umbral aqui, faz estratégia, porque se você tá no Umbral, se você morrer, você morre de vez, aí você volta lá no checkpoint. Se você morrer no mundo. Tem essa mecânica também. Se você morrer não estando no Umbral, a lanterna te revive. Pra você ter mais uma chance dentro do Umbral. A lanterna, ela te dá uma segunda chance, ela te revive pra você tentar de novo, né? O Isaac, que é um NPC do jogo, que você enfrenta como boss, inclusive, né? Tem toda a quest dele. Ele morreu
estando no umbral, né? Depois ele morreu primeiramente no normal e depois morreu no estado umbral, e aí ele morre de vez, mas ele pode, né, ser ressuscitado pela lanterna do umbral. Assim como você no online também tem a mecânica de ressuscitar seu amigo ou seu amigo te ressuscitar usando a Sanguinarix. O que que é Sanguinarix? O primeiro boss do jogo é a Pietá, tá? Linda, maravilhosa. Uma coisa que já é uma criticazinha, o modelo da Pietá em jogo é feio, mas o modelo dela na cutscene é linda. Ela é linda, maravilhosa na cutscene. Mas no jogo o modelo é meio zoado. Ela tem um pé dessa lapa aqui, tem uma cara meio esquisita, meio queixudona. É meio feio no jogo, mas na cutscene ela tá linda. A cutscene ela tá linda na cutscene, né? Que é uma pena pra mim, acho que podia ter modelado um pouquinho melhor ela. Essa Pietá, ela era uma das servas da juíza clerical, né? Das sentinelas sagradas, mas ela, assim como a maioria das pessoas, foi corrompida pelo umbral, ou pelo umbral, ou pela energia do Adir, tá? No caso dela, eu acho que foi mais pelo umbral, tá? Ela especificamente pelo umbral, porque a história da Pietá, eu vou contar em outro vídeo também, contar a história dos bosses, né? Mas a Pietá, ela tem os poderes dela que podem ou não ter vindo diretamente do Umbral. E aí você pode ressuscitar o parasita do Umbral dentro dela, que foi o parasita que corrompeu ela e deixou ela cega, né? Fez ela virar uma herege. Tanto que quando você... Ah, isso aqui é maravilhoso, eu vou falar sobre isso. É, ela é corrompida por essa energia do Umbral, né? E quando você mata ela, ela vira um NPC. Essa NPC, ela te dá basicamente seu Estus Flask, que é chamado aqui de Sanguinarix. O sangue, a Pietá, ela foi recrutada especificamente pelas suas propriedades curativas. Ela tinha um grande poder curativo, que não se sabe de onde veio exatamente. Talvez tenha vindo do Umbral, ou talvez ela tenha só sido abençoada por Horus, né? Por Horus. E, bom, aparentemente ela tem esse poder curativo muito grande, também poderes. E ela também aprendeu ou já tinha uma grande facilidade com poderes radiantes, né? Poderes de Horus também. Ela era uma órfã, foi encontrada pela Ordem das Sentinelas Sagradas, recrutada e utilizada como uma das grandes guerreiras da Ordem. Quando você mata ela como boss, ela volta como NPC. E ela te dá a Sanguinarix, né? Você já tem a Sanguinarix. Eu acho que. Não, você não tem. Você começa sem Sanguinarix. E ela, que após matar ela, te dá e fala: tá aqui a Sanguinarix. Você vai usar essa Sanguinarix. E toda vez que você conseguir o Quintessência Santas, né? Quando você conseguir Quintessência, você traz elas pra mim. E aí, dependendo da quantidade que você traz, eu consigo carregar sua Sanguinarix com o meu sangue. Ela toda vez sangra, se sangra. E o sangue dela, da Pietá, carrega essa Sanguinarix e deixa ela mais forte, fazendo você ter mais potencial curativo, tá? Então, tem essa mecânica que eu achei bem legal, é bem mais legal do que o Estus Flask, muito mais legal do que o Estus Flask ou a cura do Elden Ring lá das sementes. É muito mais massa, porque é literalmente o sangue dela que é curativo, tem uma conexão com a lore que é incrível, certo? É muito bom mesmo, tá? Tá. Gameplay também falando de armas, tem muita arma esse jogo. Ela não tem weapon art, né? Algumas tem só. Algumas tem, na verdade, né? Golpes especiais, né? Mas não tem, tipo, weapon art exatamente igual ao Elden Ring, mas tem seus golpes especiais. E, cara, é muito bom. Sinceramente, é bom demais, cara. Eu usei basicamente o jogo inteiro uma arma só. Não usei outra arma. Usei só a arma do cruzado, né? Mas assim, eu vi meus amigos usando outras armas, usando armas muito fortes, usando lança, usando alabarda, machado, martelos duplos. Tem Power Stance aqui nesse jogo. Então, cara, aproveitem. É muito bom. Eu gosto de espada de duas mãos aqui no jogo, tá? Na vida real eu uso espada de uma mão, mas aqui no jogo eu gosto de jogos como Souls-like, eu gosto muito de espada de duas mãos, né? Por causa do dano e da velocidade de ataque. E essa espada do Cruzado das Trevas é muito boa. Mas eu já vou adiantar que é muito bom, tá? As armas são muito boas em geral. Tem Power Stance. Quanto a isso, não, o jogo não deve em nada, por exemplo, do Dark Souls da vida, do Bloodborne. Inclusive, ele tem uma variedade muito grande, pique Elden Ring em questão de variedade de armas, e é incrível, certo? É muito bom. Armaduras, mesma coisa. As armaduras, elas te dão não te dão tanta assim diferença, faz, né? Você usar uma armadura ou outra, é mais por beleza. Mas em questão de estilo Souls, é o melhor.
melhor Souls, Souls, como é que é? Fashion Souls, o melhor Fashion Souls aqui é do Lords. Não tem Souls-like com melhor Fashion Souls do que o Lords of the Fallen. Aqui você pode mudar a cor de cada peça da armadura, você tem várias cores que você pode ir adquirindo, tanto achando pelo jogo, quanto indo adquirindo, comprando ela nos lugares certos. E quando eu digo lugares certos, eu vou explicar pra vocês. O que que ocorre? A gente tem três coletáveis do jogo que você consegue pegar, que são os olhos, são as mãos e as moedas. Moeda você consegue matando alguns tipos de inimigos específicos ou ajudando amigos indo no mundo de amigos e matando os bosses no mundo matando vários bosses em outros mundos de amigos, né? Você conectando online, ajuda a pessoa a matar um boss e você ajudando a pessoa nesse boss, você consegue ganhar que ali 15 moedas enferrujadas por boss morto, né? Pelo menos eu ganhei 15, não sei se era por causa da NG ou não. Eu tava ganhando 15 moedas por boss derrotado ali, ajudando os amigos, tá? E aí você consegue comprar tinturas em alguns no Santuário de Horus ali, por exemplo, com as moedas, que é a moeda que se compra no de Horus. Da Mãe Pútrida também tem tinturas, que são os olhos efêmeros. Esses olhos efêmeros você consegue no jogo vingando jogadores em outros mundos. Como assim vingando? Se um jogador morre no outro mundo, vai aparecer no teu mundo meio que umas borboletinhas vermelhas. Se você usar sua lanterna, rasgar uma da lanterna desse. O nome é rasgar alma, já vou explicar o que é rasgar alma. Você utiliza a lanterna desse negócio, você consegue rastrear quem foi o inimigo que matou um player em outro mundo e você consegue vingar esse player no teu mundo. E aí você ganha esses olhos que representa na história também que existem universos paralelos a esse universo aqui, tá? Então, basicamente, cada mundo de cada jogador é um universo paralelo, bem pique assim, também do Dark Souls, Bloodborne, que são universos paralelos aí, ou o mesmo universo, mas no caso aqui é universos paralelos mesmo, tá? E aí você consegue pegar esses olhos e você consegue trocar no santuário ali, no altarzinho ali da Mãe Pútrida e pegar pinturas mais frias, né? Mais preto, cinza, cores bem escuras você pega nesse altar da Mãe Pútrida, que são as cores mais escuras. Você também e no caso de Horus você consegue cor mais brilhantes, vermelho, branco, dourado, azul, cores bem vivas, bem fortes, bem iluminadas, né? Representando a luz de Horus, enquanto a Mãe Púdria representa a escuridão dela, né? Não que ela seja trevas especificamente, mas ela é do mundo de mortos, então as cores dela são mortas. Quando você vai, por exemplo, daí para o Santuário de Adir, você consegue. E como você consegue essas mãos? O jeito mais fácil é matando inimigos, tá? Primeiro você matando, invadindo e matando, você consegue mãos. Você matando invasores, você consegue essas mãos do Adir, né? Essas mãos decepadas, acho que é o nome. Você consegue mão decepada matando invasores, invadindo e matando um host, né? Você pode também invadir mundos, assim como o Dark Souls, né? Tem essa mecânica. E você também consegue essa mão decepada matando alguns inimigos. Olhos também dropam você matando inimigos no Brawl. Mão decepada matando inimigos Drogar, né? Demônios. E as moedas matando radiantes, né? Inimigos da radiância, inimigos puros, né? Inimigos bons, certo? Então, essas são as mecânicas de olhos de pintura. E voltando ali pro Fashion Shows, você consegue mudar a coloração de toda a sua armadura. Toda a armadura sua você consegue mudar, certo? Aí, por exemplo, eu tô com uma armadura cor cinza, que ficou bem feia, inclusive, essa armadura. Peço até desculpas por isso. Deixa eu colocar aqui padrão no 720p. É, Então, você pode modificar, ficar bonito. Eu, na minha última live, cara, ficou lindo a armadura que eu fiz, linda. Eu acho que a armadura, inclusive, que eu enfrentei a Eliane, vocês vão ver na live aí, num dos vídeos que vai passar no fundo. Cara, show de bola. Então, Fashion Souls é muito bom, mecânica de gameplay é muito boa. A esquiva é pique Lies of P, não é roll, né? Você pode dar roll também, mas a esquiva ela é mais uma esquiva tipo Lies of P, ou Sekiro. Ela é uma esquiva invasiva. Em vez de você rolar pra esquivar, se você esquivar na hora certa, ele dá um dash pro lado e a parada do inimigo passa por dentro. Eu sei que não faz sentido, não é realista, mas é divertido. A mecânica que funciona. Outra coisa que é do jogo, já vou falar sobre as boss fights, tá? É que alguns bosses viram inimigos do jogo. Mas aí você pode falar, mas você gostou disso? Sim, eu gostei. Não, isso é hipocrisia. Você falou do The Ring que os inimigos viram bosses. Você entendeu a diferença?
O inimigo virar um boss é broxante. Agora um boss virar inimigo é interessante. Por quê? Quando o inimigo vira um boss, você se sente um bosta. Porque você luta, luta, luta contra inimigos, aí você chega no boss, que é pra ser um cara brabo, e o boss é um inimigo que você já enfrentou? É um inimigo recorrente do jogo? Sério? Entendeu? Bolinha. Tipo os cristais, os cristalizados lá It's not do hard Elden to beat. Ring. Cara, é uma merda. Você se sente fraco fazendo isso. Esse é o boss final do jogo, inclusive, tá? Esse é o Adir, o diabão. O bicho ruim. Ah, mentira que não morreu. O, inclusive, por que que eu estou falando no vídeo? Não era pra você falando. É, porque o final bugou, tá? É, isso eu teve, já vou falar sobre bugs, tá? Isso é, mas eu tô falando sobre gameplay primeiro. É, e já entrando aí, então, na questão dos bosses. Então, tem inimigo que vira, tem boss que vira inimigo, que é muito mais interessante. Por quê? Porque ele se sente forte. Você sente, pô, eu tô tão forte, sou tão meu personagem tá tão bravo depois de consumir tantas alminhas do jogo, né? Tanta essência dos bichos que você mata e ficar se upando, que um boss comum já não é mais dificuldade pra você, tá? Vai dizer que eu tô falando do jogo que eu joguei agora. Eu sei que no início, lá atrás, antes das atualizações, o jogo me falaram que era uma merda, tá? Me jogaram lá embaixo a expectativa do jogo. Mas eu tô falando do jogo que eu joguei aqui, não do jogo que era antes. Eu dei a nota o de 95 de 100 baseado no jogo que eu joguei e não do que era antes, tá? Então, continuando aqui, você se sente mais forte quando você mata um inimigo que era um boss anterior. Você sente que seu personagem evoluiu tanto que algo que era considerado um boss já não faz mais sentido pra você. Ele já não é tão forte. Ele já não colabora, não é útil, entende? Ele é um bicho comum. O que mostra que o personagem tá muito forte. Claro que existem bosses únicos do jogo que não viram inimigos. Certo? Tem ali uns 12 boss ali que não viram inimigos, mas tem outros bosses que viram inimigo comum do jogo, e eu não vejo tanto problema. É uma reciclagem, mas é uma reciclagem muito inteligente. É muito mais inteligente do que o Elden Ring, simplesmente, vou pego o inimigo, bota a barra de boss e dane-se. Joga ele lá. Aqui é o contrário, você faz o boss e depois você tira a barra de boss e deixa o inimigo. Entendeu a inteligência? E não é inimigo comum, porque lá os cristais são inimigo comum. Não. Aqui no jogo é diferente. Aqui são os bosses, eles depois viram mini bosses, né? Tirando o Devastador, que depois repete como inimigo meio comunzão, assim. Mas a Encantadora Infernal, ela aparece pouco. é, Os Reitor Carmim aparecem em lugares bem específicos. Eles continuam sendo mini bosses do jogo, né? Ao contrário do Elden Ring, que você, sei lá, enfrenta um bastardo leonino em lugar, tipo, como inimigo comum mesmo, entendeu? É essa a diferença. Aqui funciona. E falando também das próprias boss fights, cara, a maioria são incríveis. O General Engstrom, a primeira que apareceu no vídeo aí, a melhor boss fight e a terceira melhor boss fight que eu já joguei na vida. O bicho é ruim de matar, difícil, e ele, cara, ele tem um deboche, pique General Grievous, pique General Grievous. Quando ele te mata, meu amigo, ele pega e faz assim. Ele, ele começa a rir da tua cara e tu começa a ficar puto, porque o bicho te debocha. Ele te mata, ele chega pertinho do teu corpo e começa a dar risada. Tipo, tu morreu, seu bosta, eu te matei. Pique General Grievous, pique Shao Kahn, tá ligado? Shao Kahn quando ele fazia assim na arena. Cara, é muito pica, cara. É bom demais, cara. Bom demais esse boss, cara. E na lore do jogo ele é meio ok, ele era um dos lords do Adir, né? Um dos seus arautos, que foi selado. E aí você liberta ele da árvore que ele foi selado pra enfrentar ele, né? Ele é de DLC, não é do jogo principal. Quer dizer, agora é, né? Porque a DLC, ela é canônica. Ela é canônica e gratuita, então ele faz parte do jogo, né? Da expansão. E cara, é divertidíssimo. Outra mecânica do jogo são os modificadores. Quando você termina o jogo a primeira vez. Vamos só continuando os boss antes de ir para os modificadores. Então, os boss são bem divertidos. O Monarca é um pouco bugado a hitbox, não é tão bom assim. Tem esse problema do Monarca. O boss final do final Adir não é legal. O Adir é muito ruim, podia ser muito melhor. Mas o boss final Eliane é bom. Que. Né, é um boss, pode ser o boss final se você quiser, eu considero como algo. Eu vou perdoar o Adir. Só que o Adir, cara, podia ser um boss melhor. Não é tão bom. É bem pior do que eu achei que seria. Esperava muito mais do Adir. E outros bosses eu esperava muito mais. Mas, cara, por exemplo, a Cavaleira Juramentada lá, a Dervla, muito boa.
O Ceifa-Luz, muito bom. A Eliane, muito bom. A Pietá, maravilhosa. Por mais que seja um boss inicial e ela era muito mais difícil antigamente, eu acho que até preferia que mantivesse uma certa dificuldade nela, um pouco maior, ela tava até meio fácil. E a maioria dos boss do jogo são fáceis mesmo, não são difíceis, não são nada complicados. Talvez a Derva ali me deu um pouco de cansaço, o General Engstrom foi difícil. O único difícil é o General Engstrom e a Eliane também. E o Monarca, dependendo do NG, ele é bem difícil também. Mas é mais por causa da hitbox dele que é uma bosta, tá? Ah, outra coisa de mecânica. A mensagem que aparece na tela é a melhor, ou talvez segunda melhor. Eu acho, inclusive, melhor do que a do Bloodborne. A Bloodborne é você caçoura, apareceu presa abatida. Pô, é massa, mas aqui é muito mais legal porque tem dois tipos. Dependendo do boss que você mata, é pecador julgado ou heresia expurgada. Cara, que mensagem maravilhosa. Eu me sinto inquisidor. Cadê minha espada? Eu me sinto, brother. Eu me sinto um templário, rapaz. Heresia expurgada, rapaz, é outro nível. É outro patamar, cara. Eu me sinto um templário brabo, pica das galáxias, matando o bicho, cara. Pensa numa dopamina que isso aí te dá, cara. Dopamina, adrenalina. Cara, isso joga teu sentimento de recompensa lá em cima. Então, eu, como cristão, me sinto muito massa, cara, porque isso é obviamente um elemento cristão e, pô, heresia expurgada fala. Queria eu tá matando esse bicho expurgando heresia. Cara, muito massa, cara. Muito massa essa mensagem, cara. Isso é maravilhoso, 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 cara. Isso é nota 10, cara. Eu amo a mensagem que aparece heresia expurgada. Você se sente brabo a matar o cara. Igual quando você mata o Exor, e se não me engano, o Exor é heresia também. Perdão, o Exor é pecador. Porque heresia é só. Eu até vou confirmar isso aqui antes de eu continuar aqui. Se eu não me engano, o. O Engstrom, ele é. Só pra confirmar aqui. O Engstrom. Oh, por que que isso aqui desceu? O Engstrom acho que é pecador julgado, né? É pecador. O Engstrom é pecador julgado. Cara, quando aparece pecador julgado, eu acho muito brabo. De verdade, eu acho muito brabo. Então esse Monark ele tem hitbox bugada, mas até que interessante. Ele te bate com a cabeça da estátua da esposa dele. A história dele é bem interessante. Eu vou trazer no canal a história completa de cada boss fight do jogo. Mas é muito legal. É muito legal. Eu gosto demais desse. Tá? E, cara, é muito massa da gameplay. Outra coisa da gameplay é a lanterna, que eu ia falar como funciona. A lanterna ela funciona pra você entrar e sair do umbral a hora que quiser, pra você destruir parasitas. Os parasitas eles basicamente blindam o teu inimigo, você não consegue dar dano, você tem que destruir primeiro o parasita antes de matar o inimigo. E é muito massa isso. E você às vezes tem que ter uma atenção extra de, ó, vou matar o parasita, tem que focar primeiro no parasita pra daí ir pro boss e tomar cuidado nesse meio tempo pra não tomar um dano dele que vai estar atrás de você. Tem alguns bosses como o, o congregador, acho que é congregador da carne, aquele lá do Machado de Gelo, a, a Encantadora Infernal, é, e tem alguns outros bosses também que tem parasitas pra você tirar, né, que é obrigatório você tirar esses parasitas deles pra você continuar no jogo. Eu acho que o jogo podia ter mais bosses únicos, tá? É um defeitinho do jogo assim, podia ter uns bosses mais únicos, tals, né? Podia ter mais boss fights mano a mano, X1 igual o Engstrom, que eu acho o Engstrom, cara, perfeito. É perfeita a boss fight do Engstrom, eu acho muito massa. Ele ri da tua cara. Pra mim, ele é top 3 empatado, tá ligado? Empatado ali com Sister Frigg e com Gael. Gael mais pela história, Sister Frigg pelas três fases, pela adrenalina, e o Engstrom pela concepção total. Por mais que a história seja um pouco fraca dele, ele é o general de Adir e é isso, né? Eu acho que podia ser mais interessante ele como vilão. Que ele é muito massa, cara. Ele tem uns dois martelão, taca fogo, cara. É muito massa. Eu vou colocar de novo na boss fight dele daqui a pouquinho pra rodar, tá? É, Então, pô, cara, massa demais. Massa demais, tá? Então, eu acho que eu trouxe todos os pontos positivos do jogo, né? Que é história, gameplay, mecânica. Ah, a Lanterna tá falando. E aí, a Lanterna também tem, só pra concluir, o Rasga-Alma. O Rasga-Alma você consegue tirar a alma do seu inimigo por um tempo e bater nessa alma dele, já que você consegue, né? Você tem a lanterna, te permite causar dano a espíritos. Então você consegue bater
na alma do inimigo, usando o rasga-alma. Você tira a alma do inimigo por um tempo, bate nela e depois a alma volta pro inimigo. E aí você consegue dar um dano em cheio nele. Só que você dá dano regenerativo, né? Porque aqui tem isso. Quando você vai pro Umbral, toda vez que você leva dano, ou você consegue recuperar dano batendo no inimigo. Da mesma forma, o parry funciona também. Se você der parry no jogo, você recupera você consegue ter a barra de recuperação. Você não recupera a vida no parry, ou não perde vida no parry. Parry, aqui diferente de todo do Lies of P ou Sekiro, você ainda perde vida, mas você consegue recuperar ela batendo. Igual ali, ó. E quando você entra no Brawl, você também. é, Quando você entra no Brawl, você tem essa barrinha branca. Né? Você perde metade da tua vida, mas você pode recuperar batendo no inimigo também. Tanto boss quanto inimigo você recupera batendo. Né? E quando você toma dano no Brawl, também você leva dano da barrinha branca primeiro, pra depois levar dano da barrinha vermelha, que é a tua vida normal. E a barrinha branca você pode recuperar. Tá. Então tem essa mecânica da lanterna, que é maravilhosa também, é muito massa. Você pode usar como uma estratégia no jogo pra funcionar bem. Cara, funciona demais, é top, nota 10, tá? Então, eu gosto muito. Essa é a boss final do jogo, a Eliane. Essa realmente é uma boss final boa do jogo, top, muito legal. E assim, falei todos os pontos positivos, tudo isso que eu falei até agora trouxe a nota 95 pro jogo, né? Tirando a carência também de alguns boss mais interessantes, né? E também a questão da inversão de papéis ali do Adir e do Horus, que podia a história de origem dele ser mais baseada no cristianismo normal, né? Acho que seria menos ofensivo. Acho que foi um pouco ofensivo. Eu não sei se o objetivo dele de trocar era não parecer ofensivo, mas pra mim pareceu de qualquer forma. Aí é uma boss fight de dupla ainda, cara, bem legal. Ela lembra um pouco da boss fight do. Qual que é o nome dele? O. Do Dark Souls 3. Esqueci o nome dele, cara. Não lembro agora, mas essa espada na mão, a espada roxa, a espada de fogo. Eu sou muito ruim com o nome, eu sempre me esqueço o nome dos personagens, dos inimigos. Mas enfim, me lembra muito aquela boss fight lá que ele basicamente ele digera uma segunda parte e você consegue derrotar ela e ela fica aparecendo se você não matar. É bem legal. Então, o poder é bem legal, você pode esquivar, essa boss fight é bem bacana. Tudo que eu falei até agora, voltando, trouxe essa nota do jogo 95. Mas por que que eu tirei 5? Além, né, do que eu falei. Isso ali já me tiraria de qualquer forma. Essa negócio da história já me é ofensiva, eu já não gosto. Mas o que me tirou 5 pontos é bugs. Infelizmente, esse jogo é lotado. Lotado. Lotado, lotado, lotado de bugs. E assim, numa quantidade muito absurda e queda de FPS. Tá? Queda de FPS eu perdoo. Porque tem os dois mundos renderizando ao mesmo tempo e faz sentido ter essa queda. É um jogo muito à frente do seu tempo. O motor do PS5 não aguenta. É um jogo, ele é mal renderizado também, claro, um pouco mal renderizado, né? Mas tentaram consertar isso. Mas infelizmente ele tem esse probleminha de de FPS. Mas não me incomodou tanto. Eu joguei no modo desempenho, foram algumas poucas vezes que teve essa queda brusca de FPS. Infelizmente não pude jogar no modo gráfico, porque ele. Só de colocar no modo gráfico, no Descanso Celeste lá, ele já cai. Descanso Celeste é a Firelink, né? Ele já cai imensamente, fica injogável o jogo vai se travar tudo, não dá pra colocar, é modo desempenho e acabou. Senão você não consegue jogar, tá? Então tem esse problema no jogo. Mas o maior problema, infelizmente, é bugs. Mas fala, que bugs? Qual que é o problema de bugs? As duas cutscenes. Que isso de o quê, rapaz? Não, 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 volta. As duas. Ai, perdão, a alergia tá difícil. As duas, os dois finais que eu fiz, o do Umbral e o do Horus, os dois finais bugaram a cutscene. Só o do Adir não bugou. Bugou a cutscene final e eu fiquei com medo até de perder a conquista, perder final, porque ele bugou. Não apareceu a cutscene final. A Daniela não apareceu a cutscene inicial e a do Horus, que é o final que você mata o Adir, eu não vi a cutscene do Adir. Eu não vi. Eu não vi essa cutscene. Por quê? Porque a cutscene bugou. E tanto que vocês viram no vídeo ali, acho que apareceu ali no final, a cutscene travou, ele me jogou pra heresia expurgada, e depois acabou o jogo e créditos e eu bugado ali.
Quase perdi final, quase perdi conquista. Bugou a conquista, mas depois ela veio. Outro bug do jogo. Se você tiver com um amigo no online, já falo sobre online. Se você tiver um amigo com um amigo no online, o jogo ele existe no jogo mímicos assim como no Dark Souls, só que os mímicos aqui são os itens no chão. Se o item estiver piscando a bolinha, assim, ó, fazendo um chicletinho, você tá fazendo um chicletinho porque ele é um mímico, e se você tentar pegar o item, vai vir um bicho de umbral, vai te morder e te jogar direto pro umbral. Essa mecânica é maravilhosa. Mas se tem um amigo no online tentar ir pra você tirar pra você purificar esse item, pra você pegar ele, assim como os mímicos, você tem que usar o rasga-alma e expulsar e matar com o rasga-alma esse inimigo do umbral. Ou expulsar ele pro umbral, né? Só que se teu amigo no online fizer isso, se você tentar fazer depois, você não consegue fazer. Ele buga e você não consegue expurgar o inimigo e ele fica um mímico pra sempre ali, até você ir descansar numa fogueira. Isso é um problema. As runbacks do jogo, e voltando um pouco sobre mecânicas, são um pouco chatas se não tivesse sementes. E isso é muito legal. Você, olha, vai até. Será que eu vou colocar no jogo aí? Não sei. Acho que vou. Não sei se vai mostrar aí. Mas tá vendo essas florzinhas aqui no chão? Essas florzinhas você consegue colocar plântulas. O que que são as plântulas? Basicamente você coloca um embriãozinho do umbral, literalmente um embrião, e esse embrião vira uma fogueira. Você consegue colocar os seus spawns. Você define onde você quer a tua fogueira. Tem as fogueiras fixas do mapa e tem a fogueira que você pode colocar. É uma por vez, claro. Né? Você não consegue colocar mais de uma. Se você colocar uma em uma localização, você não consegue colocar em outra. Mas colocou a fogueira fixa, cara, seja feliz. Ali vai ser teu spawn enquanto você não trocar, não colocar uma planta em outro lugar. É, cara, isso é incrível. Essa mecânica é incrível, tá? É, isso é bem legal. Mas voltando ali à questão do online, então ali, infelizmente tem esse problema ali de bug. Outro problema no online também, que eu entrei no mundo do amigo, se você pegar item de quest, de chave, essencial do jogo, ela pode bugar e teu amigo pode até perder o save. Um amigo meu, infelizmente, o Zinx, cara, eu peço até desculpa por ele novamente, ele infelizmente perdeu uma run do Iron Man no Monarca, chegando na juíza clerical, o jogo inteiro sem morrer, com decadência de vestígio extrema. Eu ainda não falei sobre o modificador, mas já falo sobre. Perdeu porque eu abri um baú e a chave veio pra mim, a chave não veio pra ninguém. E aí eu não conseguia abrir a porta. E não importava, reiniciar o jogo, descansar, você faz o que você quiser. Bugou, bugado, não tem volta. Perdeu a chave, volta a run inteira, do zero, porque o teu amigo online pegou a chave, porque abriu o baú e a chave não vem fora do baú. Disseram que tinha consertado isso aí, pelo que eu soube, pelo Zinx era pra ter consertado. Eles não consertaram e sinto muito. É isso, entendeu? É lamentável. Infelizmente, é, tem esse tipo de bug. É, tem bug no teu personagem que sair correndo, tá ligado? O Doctor, aquele doutor que é todo bombado, russo, daquele meme, que anda punch, com o peito estufado. Tem hora que o teu personagem buga, o outro personagem, ou o personagem do online buga e sai andando de peito estufado. Sai, sai andando com o peito estufado como se tivesse no, no, naquele clipe, cara, pô, não dá, né? Aí não dá esse tipo de bug, cara. Outro bug, teu personagem pode bugar em escada em alguns outros lugares e ficar, tipo, flutuando no mapa sem conseguir fazer nada. Você não consegue interagir com nada, você não consegue bater, você não consegue salvar, você não consegue ir em nada. Você só consegue andar e nem andar, porque o personagem fica estático, ele sai assim, ó. Sai deslizando. Só deslizando pelo mapa sem conseguir se mexer. Ele buga e você só consegue desbugar morrendo e voltando no umbral ou seu amigo te ajudando. Por sorte, toda vez que aconteceu esse bug, eu tava no modo normal. E assim, esse bug aconteceu algumas boas vezes. Fora bug de inimigo, entrando na parede, te jogando. Cara, esse jogo, cara, é o jogo mais bugado que eu joguei. Infelizmente, o jogo é incrível, incrível, tá? Não me leve a mal. O jogo é bom demais, cara. Um dos melhores Souls-like que eu já joguei. Um dos melhores, tá? Entra no top 3 ali. Entra no top 3 ali com. Eu acho que só abaixo ali de Bloodborne. Tá? Bloodborne e Dark Souls 3, né? Dark Souls 3, Bloodborne e veria ele como terceiro lugar.
Mas, cara, bugou demais. Buga cutscene, buga isso, buga aquilo. Isso que me tirou 5. Isso que eu, pra mim tirou 5 pontos de nota, cara. O jogo é revolucionário. Os bosses são bem legais, cara. Esse Santo Iniciado é bem da hora. Tirando a segunda fase que é uma merda. Mas, putz, cara. Não, não. O Santo não. O Tancredi. O Tancredi tem a segunda fase ruim. Mas, pô, é bem legal, cara. O boss fight é massa, o jogo é massa, tem a mecânica do Brawl que é muito legal. A história, tirando aquele ponto que eu já bati na tecla, é da hora. Mas, cara, bug não dá. Bug não dá. E agora falando sobre para finalizar, os modificadores. Você tem 6 conquistas no jogo que são de expansão, tá? Que não conta com platina. A platina do jogo é bem difícil, tem que conseguir todas as armas, todos os anéis, todas as armaduras, tem que fazer tudo quanto é coletável do jogo. Todas as quests principais tem que fazer, todas as quests de todos os personagens, tem que enfrentar todos os boss de jogo, inclusive de quests, que aí você pode perder quests por ter enfrentado como boss. Então você é obrigado a completar o jogo pelo menos 3 vezes para fazer a platina completa. É, mas dá pra fazer com online. E o online do jogo, pra mim, o melhor online de todos os Souls. O melhor, dá um pau no Elden Ring, mas dá um pau no Elden Ring. O Elden Ring nunca viu o online, nunca vai ter um online tão bom. Eles tiveram que lançar o modo Night Ring, e mesmo assim eu duvido que seja um online tão bom quanto esse. Por mais que aqui a party não consiga ser mais de uma pessoa, você consegue só chamar um amigo por vez. O online aqui você pode acompanhar o modo história, jogar o modo história todo com um amigo. Se você não tiver o jogo, você pode agora, se você tá jogando, se você nunca jogou esse jogo, pode baixar agora e jogar com algum amigo que tenha o jogo. O amigo teu que tem o jogo pode te convidar para jogar e você consegue jogar como demo, como acompanhar a história do teu amigo. Você consegue acompanhar no jogo. Você conecta rapidamente no jogo, rapidinho conecta. Ele tem algumas restrições, alguns bugs que eu descobri depois não foi bug, era só porque a sala estava cheia mesmo. Mas você consegue, tá? Conectar um por vez por sala. Consegue dropar itens online, tá? Menos itens de quest. Todos os itens você consegue dropar. Você consegue ajudar, você consegue acompanhar a história, você consegue ajudar a amigo em boss. Você ganha recompensas uma coisa muito recompensadores que é tinturas e uma armadura específica de moeda enferrujada se você ajudar amigo. O online aqui é maravilhoso, o melhor online que tem. E eu fiz e os modificadores que tá falando disso. E por que eu falei do online antes dos modificadores? É porque eu usei o online para me ajudar nos modificadores. Essas 6 conquistas extras da platina, como que você faz elas? Você, depois de completar o primeiro jogo, o primeiro NG, o NG zero, você pode iniciar um novo NG zero. Só que você pode colocar modificadores, que é o quê? Ah, eu quero que todos os itens venham aleatórios. Você pegar o item aqui, pode ser um item de endgame no início do jogo. Eu quero um modificador que todas as armas que eu pegar no jogo venham no mais 10. E aí você consegue farmar, depois do primeiro jogo, todas as armas mais 10. E é maravilhoso. Isso, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você farma no mais 10. Tem modificador que é o Iron Man que eu fiz. Inclusive recorde nacional, que é 3. Eu fiz recorde nacional meu, né? É porque não tem vídeo, não tem prova, não tem na internet. Recorde é meu. Ou seja, aqui, Juliano Júnior, o Templário Negro, em 3 horas e 50 minutos aproximadamente, tá? Porque faltou os 10 minutos iniciais da gameplay na live, e eu ainda vou repostar essa live com recorde nacional, ou segundo lugar no recorde nacional, então vou fazer uma pesquisa mais profunda, né, de horas. Mas eu completei o Iron Man com decadência de vestígio e com modificador de inimigos aleatórios em 3 horas e 50 minutos com a ajuda do Coop Online, mas mesmo assim, ainda assim, é uma conquista absurda. Nenhum brasileiro fez isso, streamou isso com voz. E tem esses modificadores do Decadência de Vestígio. Só 2 vestígios. Você consegue 3 formas de você descansar no jogo: fogueira principal, descanso celeste, da Firelink, fogueira do Santuário do Adir e vestígios que você pode colocar, né? Os vestígios ali, as sementinhas, tá? Cara, maravilhoso. Maravilhoso os modificadores. E o maior desafio de todos, o Iron Man. Completar o jogo sem morrer. Morreu, volta do zero. E eu consegui a façanha de completar o jogo sem morrer uma vez e quase completei mais 2 ajudando os Inks também a fazer, né? Infelizmente a gente morreu no Monarca e teve aquele bug da chave na juíza clinical. Mas a gente teria conseguido se não fosse o bug do jogo, tá?
Esse modificador é divertidíssimo. É um desafio extra no jogo, porque você tem que tomar muito cuidado, tem lugar que é traiçoeiro, tem inimigo que tenta te derrubar de plataforma. É muito bom esses modificadores, tá? Densidade inimiga também eu coloquei. A densidade inimiga ele aumenta a quantidade de inimigos pelo jogo, principalmente no modo Umbral. E, cara, é muito bom, tá? É muito bom mesmo. O jogo tá de parabéns com esses modificadores. E é isso, cara. Eu consegui um recorde aí pra gente, tá? Sei que o vídeo tá longo, mas o jogo mereceu uma crítica bem completa, bem completinha, porque o jogo é muito da hora. É muito da hora. Vale pra jogar? Vale. O último ponto que faltou falar é as lembranças ali, né? As lembranças ali não, né? Quando você mata um boss, ou pelo jogo, se você entrar num brawl, você consegue ver memórias de almas de pessoas que morreram, né? Você consegue meio que adentrar a memória, a alma de uma pessoa ali, usando rasga-alma, do modo quando você estiver dentro de um brawl, e ver memórias de algo que aconteceu em alguns lugares, tá? Isso quando você mata bosses, sempre tem um vestígio ali pra você ver. É vestígio o nome, tá? Eu confundi as plântulas ali com vestígios, tá? Peço perdão. Tá, a plântula é a fogueira que você coloca e os vestígios são o que você consegue ver. Basicamente, sabe aquela habilidade do cara do Star Wars que consegue pegar o item e ver a história do item, quem pegou esse item, o passado? Os vestígios são exatamente a mesma coisa. Você consegue ver o que a pessoa fez naquele momento, naquele lugar, aquele vestígio que sobrou, que é uma parte da alma da pessoa que ficou ali no umbral, tá? Todos os boss que você mata ficam vestígio e você consegue saber um pouco mais da história deles, do porquê eles foram corrompidos, o que estava acontecendo. Da mesma forma que o NPCs também tem vestígios pelo jogo, a Pietá tem vestígios pelo jogo, o Andreas tem vestígios pelo jogo ali. E cada NPC. Ah, e também eu não falei de duas coisas do jogo, tô aí aproveitando. Gráficos estão muito. Mesmo no modo desempenho, estão muito bons os gráficos. Tirando em algumas partes que no modo desempenho, umas poeiras ali fica meio Minecraft, né? Fica em 2D. E não é nem mentira, fica em 2D. Mas e apenas, se eu não me engano, só deu isso na Arena da Pietá, se eu não me engano. E na Arena e perto do Cefaluz lá, que teve esses bug gráfico. Mas novamente, é bug gráfico. O gráfico em si é bom. O problema é os bugs. É bug gráfico de ficar a imagem em 2D, que é inaceitável, né? Mas tá bom. Eu perdoo porque o jogo é bom. Tá? Eu perdoo porque o General Wings é maravilhoso. E também porque o jogo é bem legal. É, Então, todos vestígios. Tem ali, que eu tava falando agora, do gráfico, tá? E é isso, cara. Eu acho que no mais do jogo, é isso que eu tinha que falar. O gráfico é muito bom, o online é muito bom, tudo no jogo é bom, tirando os bugs e aquele começo da história que é o que pesa e tira 5 pontos da nota na minha visão. Que é o que perde um pouco ali da nota do jogo. Pra mim é o que falta. Mas de resto, cara, é tudo. Ah, e arremessável do jogo. Aqui no jogo os arremessáveis são muito mais úteis do que em qualquer outro jogo. Tem um arremessável aqui específico que dá dano pra cacete, cara. Pensa no arremessável que dá dano, cara. Pensa. Ele é muito forte. Eu nem cheguei a usar em alguns bosses pela força que tem esse negócio. Que o Gabriel tava usando, eu vi ele usando, eu falei, cara, no meu NG eu vou usar esse troço. Você taca o negócio, brother, ele começa a dar dano constante de sangramento. Ele derrete a vida do boss, cara. Derrete. É muito forte. E é uma game. E, cara, você com certeza vai usar, entendeu? E aqui vai também dizer que tem elementos do jogo. Então você tem magias de radiância, magias do Brawl e magias de inferno. São as três magias do jogo. Vários anéis do jogo, vários. Você consegue equipar dois e consegue equipar um pingente, tá? Então no total você tem muitas combinações de build. Para você upar o jogo, você pode também. Aí é bem parecido com a Ring e Dark Souls. Você consegue montar a tua build do jeito que você quiser. Porém, Quality Build, como sempre, é a melhor build pra você montar, ou build de pura força ali, tá? Dependendo se usar espadão, usa pura força. Parry é bem tranquilo no jogo. Roll é tranquilo. Tem o Rasga-Alma, que funciona bem. Então, cara, 1 hora e 4 de vídeo, gente. Essa crítica deu o que falar. Mas, gente, agradeço todos aí que compareceram ao vídeo. Obrigado a todo mundo que participou das lives. Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo. Deu trabalho esse vídeo e vai dar trabalho muito mais os outros vídeos de história que eu vou fazer. Tanto história de bosses, que eu vou colocar no fundo para passar aqui cada história de boss.
Eu vou tirar a câmera, deixar só o boss e vou editar, deixar bonitinho a história de cada boss, a história do mundo ali, a história de cada lugar. Eu vou tentar explicar num vídeo à parte cada um dos dois para vocês terem um entendimento maior, porque não tem no Brasil ninguém explicando. Futuramente também fazer checklist. Quero ajudar vocês a também conseguirem fazer a platina desse jogo, que é uma platina que merece estar aí, tá bom, gente? Então é isso, obrigado, deem like, compartilhe esse vídeo e que mais pessoas tentem conseguir. Ah, e vai dizer que a conquista do Iron Man que eu fiz, essa conquista, ela tem é, 0,3 pessoas, só que por cento das pessoas conseguiram essa conquista do Iron Man. Pouquíssimas pessoas conseguiram essa conquista. Então valeu o desafio você tentar também da tua casa, beleza, gente? Deus abençoe a vossa vida, tá? Fiquem bem, fiquem com saúde. Parece aquele o Gustavo Cunha. Mas não, gente, que Deus abençoe vocês, tá? Beleza, gente? Lembrando que o canal de jogos, só que o canal de jogos cristão, então minha opinião sempre vai ser enviesada, sempre vai ser. Se você não gosta da minha opinião enviesada, cara, esse canal não é pra você, tá? Mas porque eu, lógico, vou dar todas as minhas opiniões, sempre primordialmente baseado na minha crença, né? Em Cristo nosso Senhor. Então, é, porque é minha prioridade é Cristo. Cristo sempre vai ser minha prioridade. Mas é isso, galera. Então, espero que tenham gostado. Até mais. Valeu. Tchau.